Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 12 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, e hoje tem muita coisa para falar, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando em relação ao dólar, setup do Renko, regra de coloração, lembrando que nós tínhamos notícia 9h30, eu cheguei na hora da notícia, eu já sabia que eu não ia fazer nada antes da notícia, esses dias eu já fico preparada do que eu devo procurar, o que eu não devo fazer, então uma das coisas que eu priorizo não fazer nesses dias é não fazer nada antes da notícia. Então eu não fiz nada. No primeiro bloco, né, a gente teve aqui, e aí a primeira cor a gente não faz nada, quando houve a troca de cor, essa venda teria estopado, essa compra aqui teria andado poucos pontos, mas também considera um stop. Até que trocou para a venda. A venda, mesmo juntando com o movimento da notícia, andou demais. Andou demais. 40 e tantos pontos. Se tivesse feito aqui, teria sido legal, mas poderia a volatilidade da notícia ter sido inversa, né? E estopado para cima. A compra aqui, durante o primeiro candle da notícia de 5 minutos, também andou. Uns 18 pontos, bem interessante. A venda também andou. Se for ver aqui uns 17 pontos, a compra explodiu, o movimento voltou todo, 65 pontos, renovou o máximo, inclusive. E aí, se a pessoa caçasse venda, teria estopado, essa compra também. Logo depois, essa venda teria andado, 19 pontos. A compra também, 22 pontos. Então, um dia hoje com muita volatilidade. 16 pontos aqui. Então, todos aqui no geral, um ou dois ou três ali, mais ou menos, teria estopado de Renko. No geral, maioria aqui pagou alguns pontos. Essa compra estopou. Essa venda aqui teria andado também uns pontinhos. Compra estopou, venda estopou, compra estopou. Essa venda aqui também teria andado alguns pontos. E até na parte da tarde, na verdade isso aqui é parte da manhã ainda, desculpa. Então, olha o tanto que já deu até a parte da manhã. E eu não fiz nada e tá tudo bem. Compra estopou, venda estopou. A compra aqui teria estopado. Quer dizer, andado uns 15 pontos. A venda aqui também teria andado uns 8 pontos. Compra estopou, venda estopou, compra estopou. Começou a ter ruído demais aqui. Venda estopou, compra estopou. E aí a venda teria andado 25 pontos. Compra estopou, venda de novo. Andou mais uns 25. Aí depois teve um ruído aqui pela questão da decisão à taxa de juros. Aí foi loucura, porque a gente vê que o negócio começou o bloco aqui e eu prefiro nem falar porque não tem como entrar no meio desse movimento de tanta volatilidade. Então vamos passar para frente. Aqui ainda seria reflexo do movimento do candle da decisão à taxa de juros. E aí ainda é 15 horas, 15 horas. Tudo isso aqui é movimento das 15 horas, ó. Aí começou 15:02. Vamos esperar um pouco o candle fechar. Beleza, começou a normalidade aqui. Aí deu venda, andou uns 17 pontos. Aí depois deu compra aqui. O movimento andou também uns 25. A venda teria estopado, a compra teria andado também até o fim do dia. Então assim, nossa, foi um dia de volatilidade, acionou várias vezes, teve ruído alguma hora ou outra, mas no geral foi muito bom hoje, muito bom pelo Renko. Por que eu não entrei? Dias assim de notícia realmente é um dia perigoso e não foi só notícia externa. Depois eu vou falar que teve algo interno muito forte, que durante o pregão eu estava falando, gente, foca aqui no gráfico, porque alguma coisa está acontecendo. Porque houve uma puxada dos juros ali numa hora, na parte da manhã, com uma puxada do dólar, puxada do índice, as ações. E lá fora não estava acontecendo isso. O que estava acontecendo então? E aí não tinha nada programado. E depois eu fui ver aqui o que estava acontecendo. Então deu para ver ao vivo que algo de errado não estava certo. Algo estranho, algo assim forte estava puxando. E eu talvez poderia estar operando no mercado que eu não sei o que está acontecendo. Quando a gente passa a entender o fluxo do mercado, não fluxo tape reading, análise de fluxo, mas como que é o ciclo, o fluxo normal, como que o movimento se movimenta, como o preço se movimenta. A gente começa a reparar que certos movimentos, quando a pessoa tem muito tempo de tela, ela vê que aquilo ali, sinal de alerta, isso não é normal, alguma coisa está acontecendo. Quando você começa a ter essa habilidade, você começa a ver que eu estou operando em um ambiente que está tendo tipo um terremoto, está tendo um abalo sísmico ali. Então eu não sei de que magnitude que eu estou operando. Eu tenho que saber que ambiente que eu estou, que terra, plano que eu estou. E aí eu não sabia o que estava acontecendo. Como que eu vou me sentir confiável
de operar no mercado que eu não sei se está acontecendo alguma coisa nos bastidores que não está sendo divulgado de forma fácil para pessoas físicas. Então, vocês têm que saber disso, porque coisas programadas é muito fácil. A gente tem a notícia ali programada, saindo de forma pública para todo mundo. E o que não é programado? Essas são as preocupantes, igual na aula de macroeconomia eu falo. As breaking news ou opinião pública, um comentário de um político que não é esperado, são muito, assim, muito mais preocupantes do que essas que são programadas, tipo um payroll ou IPC hoje. Então, aí falando em relação ao gráfico, a gente teve aqui o dólar, gráfico, análise técnica, né? Então, o Renko teve muita coisa. A gente vê que foi um zigue-zague hoje, né? Foi para baixo no início do dia, depois para cima, depois para baixo, depois para cima. E no meio desse movimento, parece que foi poucos pontos, né? Se a gente olhar em consideração a dias anteriores, isso aqui desceu uns 40 pontos de subida. E não foi. Foram quase 100 pontos, se a gente for ver. Isso aqui é muita coisa. Muita coisa para dias anteriores que a gente não estava tendo esse volume. Se a gente for ver em relação à barra de candle, a gente vê como que a barra de candle hoje foi bem grande, né? A variação da máxima e mínima, parecendo essa aqui, ó. Então, hoje foi um dia, assim, interessante de volume. E o volume pode ser bom para quem está no gain, mas também pode ser ruim para quem está no stop. E aí também os stops acabam ficando muito caros aqui, porque qualquer gatilho pode ficar caro, tem que tomar cuidado. Mas enfim, a abertura, o gap, nem teve gap. O primeiro candle foi de força compradora. Nós estávamos aqui no dia anterior, né? Na verdade, até antes de ontem, inclusive, nós tínhamos um movimento que estava em canal, aí ontem tentou romper, mas o rompimento foi tão fraco que acabou formando agora uma lateralidade, né? Uma lateralidade, ao mesmo tempo aqui um topo com um triângulo ascendente. E aí as médias menores estavam meio sem tendência, a média 200 está flat, né? E hoje nós tivemos abertura praticamente sem gap, tentando romper essa região dessa resistência. Só que lembrando, nós temos aqui uma máxima do ano, tá? Região de pavio importante. E essa região dessa máxima aqui acabou respeitando. Alguma coisa de abertura eu posso fazer? Não tem o gap dinâmico de 5-4 e de pullback, né? Setup de VWAP aqui é interessante pensar em vendas, pela média 200 está abaixo, só que nós tínhamos notícia 9,6 e é uma das coisas que é preocupante setup da VWAP é o fato de desses dias terem notícia 9,6 evitar operar. E aí nós tivemos aqui um movimento que ficou um zigue-zague em relação à VWAP, não vi nada aqui pelo menos a fazer pelo risco da notícia. A notícia teria vindo do lado bom, né, para venda, só que e se tivesse sido o contrário, né? Então, melhor evitar. E o movimento foi forte, uma notícia aqui que gerou 40 pontos de volatilidade, de variação. E aí a gente vê que nessa região desse fundo aqui chegou o candle da notícia. E aí as médias ainda estavam sem tendência, média 200 flat. Movimento aqui pós-notícia, posso pensar em reversão? Nem se eu quisesse pensar, teria preenchido os critérios. Então, não faço nada. Faço pullback, vou vender? Fundo importante. Não tem risco retorno. Acabou respeitando justamente o fundo. Aí até o Carlos chegou a comentar que fez a operação de compra aqui, uma das falhas, né? Só que essas das falhas dele aqui, eu não curto muito ainda, porque eu não fiz backtest de falha que o contexto é pelo 2. Porque aqui nós não temos contexto do 5. Cadê? Peraí, deixa eu voltar, que não foi aquele ali não. Aqui, ó, ele teria entrado pelo contexto do 2, do toque da média 2 e tudo mais. E não teve toque da média do 5. A do 5, que é a minha referência do backtest. Então eu não faço nada aqui. O movimento acabou voltando, né? E voltou muito forte. E aí nessa barra aqui, na verdade, o movimento começou a agitar aqui, começou a agitar, ficar estranho. Agora essa aqui claramente foi um movimento que não tinha muita explicação na hora. Porque sim, houve abertura do norte-americano, mas o norte-americano não estava subindo o dólar. Nós lá estava caindo, inclusive, e aqui estava subindo, renovando o máximo do ano. Os DIs começaram assim, pipocar tudo, agitando, subindo, muito forte, passou de 1%, já estava chegando, acho que alguns até 2%, agora não estou lembrando mais, depois eu vou ver. Mas esse movimento aqui não foi notícia, foi mais uma barra de quase 50 pontos. Movimento muito forte, muito forte. Aí eu estava avisando, gente, isso aqui não está normal. Não está acontecendo isso lá fora, é alguma coisa interna, mas um interno que tá assim, tenso, não saiu alguma notícia, não tinha nada programado aqui. Então esse movimento, se fosse talvez algo, o presidente comentou alguma coisa boba, uma coisa boba deveria movimentar um pouquinho, né?
Agora, isso aqui, para quem sabe do ciclo do dólar, do movimento, da volatilidade, sabe que isso aqui não é normal. E aí, com algo que não é programado, alguma coisa estava acontecendo. Aí vamos procurar, vamos procurar. Não tinha nada informando na hora o que estava acontecendo. Depois a gente consegue ver que as informações foram saindo. Aconteceram algumas coisas, basicamente, aqui por volta de 10 horas, tá? Que foi esse fundo aqui. Que eu vou falar pra vocês exatamente que foi 10h07 da manhã, uma coisa específica. E aí, aos poucos, essa notícia foi se espalhando. E aí começaram a sair alguns sites de fofoca. Teve um evento também acontecendo. E aí a gente vê que exatamente da região de 10h07 aqui foi o fundo do dólar, né? Parece até programado. Enfim, o movimento rompeu o máximo, deu esse candle aqui. Ah, detalhe. Nesse movimento aqui, a gente teve um fair value gap. Um fair value gap que cria uma região de desbalanço. Um desbalanço ruim. Um movimento que não é saudável. A gente teve aqui um doji, depois um candle seguinte meio que fazendo uma troca de polaridade. A gente for seguir, né? Rompeu máxima e estava fazendo isso aqui. Beleza, em relação a essa máxima. Voltou a subir. Esticou, cravou Keltner. Tava estranho. Movimento aqui. Vou procurar a reversão? Eu poderia procurar a reversão. Só que eu tinha que saber do que eu tô operando. Que mercado que é esse? Que agito que é esse? Se eu marcar em relação à primeira pernada para cima, já tinha passado do 161. Já tinha passado aqui do 161. Se eu for marcar em relação a esse fundo duplo, né, que a gente teve aqui, já teria pego também todos os alvos. Se eu pegar aqui do fundo com esse topo, já tinha pego todos os alvos. Então, o único que eu posso marcar, que eu não sei se teria nem confluência, é esse retorno em V todo aqui. Então, desse fundo com esse topo, região aqui de primeiro alvo, tá? Mas voltando para cá, aqui não tinha muita confluência. No nível de variação, nós tínhamos aqui região de 1%, que isso poderia ajudar, mas eu não vou caçar reversão se não sei se é notícia que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Depois realmente teve. Travou feio, fez um movimento muito estranho, ficou travado. E aí fez um pullback agressivo, não deu nem oportunidade de compra, e ainda foi agressivo, né? O movimento a 50 chegou, na verdade 50 não, a 20 chegou. A 20 chegou, o movimento ficou super travado em torno dela, então não daria operação de venda aqui ancorado por ela, porque o movimento não sai dessa região. Depois, quando saiu, foi olhar direto na 50. Aqui, esse direto na 50, poderia pensar em setup da 50. Inclusive, vamos ver se teria risco-retorno? Teria risco-retorno, só que eu vou caçar compras. Eu já falei na revisão que eu estou focando em movimentos de venda. Então, eu não vou caçar compras se está esticado. E aqui, o movimento está querendo preencher, é o fair value gap que nós temos aberto. E aí, o movimento a 9 chegou, fez outro pullback, renovou. Aqui fez um pullback acabando rompendo a média de 50. Tínhamos a questão da lateralidade, né, maior aqui. O preço, então, poderia voltar para essa grande região de lateralidade, acabou voltando. Ficou travado aqui entre médias. Pelo menos não vejo gatilho nessa região. A trap zone ia começar a 20 a 200. E tinha a questão dos juros aqui, 3 horas. Aí, então, a gente teve o fair value gap preenchido. Mais uma vez aqui indicando que respeita bastante. Preencheu o fair value gap, chegou aqui, teve a decisão taxa de juros, começou a ter uma volatilidadezinha. E agora tem que esperar 13h30 que começa o discurso do Jerome Powell. E aí chegou do 13h30, o movimento não teve tanta volatilidade. A gente vê que travou justamente na região do fair value gap. Médias aqui, trap zone, voltou a subir, começou a apresentar volume de novo. Mas a gente já vê que o cenário já está complicado aqui, o macro. Confirmando talvez até uma subida em forma de canal de novo. Uma subida bem estranha com a média de 200 aqui no meio. As médias fazendo um zigue-zague no macro e hoje principalmente, né? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aí praticamente finalizou muito próximo da máxima do ano, tá? Máxima do ano e máxima de, eu acho que de quase desde novembro do ano passado. Então, uma situação que por análise gráfica eu até penso que poderia ter dado oportunidade aqui, mas o movimento estava sendo um reflexo de questão de notícia, não programada, tá? Então, vamos, sabe-se lá, se ia respeitar. Mas que deu muita oportunidade no renco, deu. Mas um dia muito sensível e perigoso. Tem que tomar muito cuidado em dias como hoje. E aí, falando do índice, o índice é importante a gente considerar o contrato que vai mudar, né? Que na verdade já mudou hoje, que é o WinQ, ao invés do WinM. E série histórica também acaba tendo umas divergências de gap. Então, olhando aqui o contrato realmente atual, o gap teve aqui. Primeira cor a gente não faz nada, aí quando trocou para a cor de compra, o movimento praticamente teria estopado e ficou muito travado. Até chegar a hora da notícia. Aí teve notícia 9h30.
E essa notícia agitou isso aqui tudo, todos esses blocos foram de 9,6, muito agito, tudo 9,6. Olha isso, código de barras. Aqui ainda 9,6, ainda 9,6. Aqui também, olha que loucura. Aqui ainda é no primeiro candle de 5 minutos. E aí começa a normalizar mais ou menos essa região. E aqui então, depois do candle do primeiro candle de 5 minutos, né, teve uma troca para compra, teria estopado, a venda aqui teria andado uns 240, a compra teria andado uns 300 e pouco, venda estopou, compra estopou, venda estopou, compra estopou. E aí veio essa venda, sensacional, o movimento acabou aqui mais de 1.000 pontos de queda. Se a pessoa caçou uma contratendência aqui com esse movimento que estava influenciado já por notícia, enquanto o dólar estava disparando, o índice estava caindo e eu avisando que esse movimento não é normal, essa compra teria estopado, a venda de novo teria pago, aqui quase uns 700 pontos, a venda teria andado alguns pontinhos, não vale a pena, teria estopado no geral, venda de novo, aqui uns 350, a compra aqui uns 180, a venda uns 450, aí deu a compra aqui, o movimento já ficou estranho, né? Mas ok, subiu uns 500 pontos. A venda, 300 e pouco, começou a ficar travado, ó, uma região de fundo. Compra teria estopado, venda teria estopado. Essa compra aqui teria andado alguns pontos, 400 e pouco. A venda teria estopado praticamente, compra também. A venda aqui, uns 250, compra estopou, venda estopou, compra estopou. Aí começou a ter ruído demais. E aí, era aqui, inclusive, lembrando, 15 horas foi aqui, ó, onde que deu esse espaço, onde que deu esses ruídos aqui, era a decisão da taxa de juros. Então, vamos desconsiderar que foi a decisão da taxa de juros e começou o discurso. E aí, quando teve essa troca de cor durante o discurso aqui, a coletiva, né, acabou andando bastante. A compra aqui também, andou os 400 pontos, venda estopou, a compra teria andado alguns pontos, essa aqui já era praticamente no fim do dia. Então, no geral, acionou demais porque teve muita volatilidade, muita variação, oscilação do preço hoje. Por causa da notícia que a gente teve 9,6 e outra que aconteceu sem programação nenhuma. E aí, falando graficamente, né, nós temos que tomar muito cuidado aqui, porque nesses dias de rolagem fica naquela dúvida. O que eu devo considerar? O contrato atual, o gap do contrato? Ou eu devo considerar, por exemplo, o Infut, que está com esse gap de alta, que com certeza está muito estranho. E se eu ativar, por exemplo, Ctrl J, Ctrl K, vamos ver se carrega. Chegar. A posição das médias ficam diferentes. Vamos ver aqui, por exemplo, opa, quero o INQ. Reparem, por exemplo, a VWAP, né? A gente tem uma mudança ali em relação ao VWAP. O ajuste sempre fica estranho mesmo. O ajuste fica estranho porque eu tô com a questão do Ctrl J, Ctrl K ativado. E é engraçado como que o ajuste foi cravado, né? O fundo dessa região. Não sei porquê, mas o ajuste correto é esse aqui em cima. E aí, o movimento a gente tem que considerar realmente o contrato atual melhor. Então, deixa eu alterar para cá. A gente tem uns movimentos bem estranhos. Olha, vou dar umas mexidas aqui. E aí a gente teve um gapzinho de baixa. E esse gap eu posso considerar que foi gap dinâmico. Mas um gap dinâmico que é interessante a gente não fazer nada, porque tem notícia 9,6. Um gap dinâmico que fechou acima, né, da 50,80 e cruzou. Pensar em setup da VWAP aqui, quer dizer, setup do Fab4 não deu pelo 2, deu pelo 5. E aí os 5 minutos aqui teria até um stop bem caro. E não valeria a pena pela questão de notícia, tá? Não valeria a pena pela questão da notícia e essa questão de variação de gap por causa de rolar de contrato. Acho que inclusive é um dos fatores de tomar cuidado em rolar de contrato, tá? O movimento esticou, pensar em reversão próximo de notícias também não vale. Teria estopado se a pessoa tivesse caçado contra a tendência aqui, só estopou para depois subir. Esse movimento foi a volatilidade, foi muito forte, muito, muito forte. É que a gente teve uma variação, deixa eu ver, eu acho que foi de quase 1.000 ou 2.000 pontos. 2.200 pontos, eu não lembro a última vez que teve isso. Tanto é que eu acho que essa notícia é muito mais forte ultimamente do que payroll, tá? IPC é muito forte. Travou aqui, pensar em reversão, a gente não tem nem os critérios legais, né, para reversão. E pós-notícia também não é interessante, o movimento ficou travando de uma forma estranha, até que chegou a abertura do nosso à vista e despencou. Nessa região aconteceu o mesmo pelo 2 minutos lá do dólar. Falha que eu ainda não estudei. Carlos veio, o Carlos até viu, Túlio também comentou, mas eu não estudei, não fiz backtest de falha de 2 minutos. O movimento voltou, só que essa volta aqui começou a ficar estranha. Na hora que chegou essa barra de 17 querendo voltar isso aqui tudo,
por que que essa volta tá tão forte assim? As ações, ok, não estavam tão negativas. Aí começaram a negativar depois. Lá fora não estava negativando e voltando o candle todo da notícia. E aí veio na região da mínima, ainda por cima renovou mínima. E não só essa mínima, mas mínima macro de novo do ano. Alguma coisa muito, muito estranha. Essa queda aqui não foi uma queda normal. Devolveu tudo, quase 3.000 pontos. Vocês conseguem ter noção, para quem tem tempo de tela e ver a oscilação do preço? Esse movimento não é um movimento típico, é estranho. Então aí chegou nessa região, por que que eu vou caçar a faca caindo? Eu até tava comentando assim, ó, tá com cara talvez de reversão, mas eu não vou fazer nada, porque o movimento, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que entender que cenário que eu estou operando. E aí quem caçou reversão, talvez esses movimentos aqui, stop, 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 foi só queda, 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 queda. E renovou fundo, só que esse fundo acabou travando pelo menos uma região aqui de LT, tá? LT de possível alagamento, que eu tenho um macro lá de trás, inclusive. Travou nessa região, fez um pullback. Eu vou vender nesse pullback aqui? Olha o candle. Olha o candle. Vou vender? De jeito nenhum. Distante da 20 também. Olha como que ficou horrível. E a 20 chegando. E nada de reagir. E aí o movimento volta e já quebra a média de 20. Tá, quebrou a média de 20. Por cima dela eu posso pensar em algo? Posso. Não cruzou ainda. Agora que tá cruzando. Tá dando algum sinal de bom pullback? Não. Agora vai e volta. Acionou? Nem teria acionado. E nem teria risco retorno. Região de defesa aqui. Movimento volta, mais um pullback. Esse pullback já está com a média de 9,20 e um pouco com inclinação ruim. E o pullback foi muito agressivo, então eu não vou comprar logo depois. Movimento não preenche critério, já vai direto na média de 50. E nós temos aqui setup da 50 pelo 2 minutos? Tem. Mas é a mesma situação que o dólar. Eu não vou ficar procurando movimento de venda de índice com esse mercado esticado. Se for, vai ser em mim. Vocês podem ir, mas eu vou ficar sem operar esses casos aqui. E aí a gente vê que o movimento respeitou a 50, mas voltou e a gente vê que canal. Pode ser uma bandeira de baixa de continuação do movimento. Vamos esperar. Tem a decisão taxa de juros. E aí chegou a decisão taxa de juros. O movimento ficou travado em torno da CLT. Até que rompeu a CLT e confirmou a bandeira de baixa. Renovou fundo de novo do Ibov. E aqui o movimento nesse fundo aqui esticou e começou depois. Já estava acontecendo discurso, inclusive. Não preenche critério por reversão. Nós não temos a quantidade de candles aqui, pelo menos sem tocar na média, né? Faz o pullback agressivo, não preenche critério de venda, média de 9 cruzou para cima, média de 9 cruzou para baixo. Começou a dar uma indicação de fraqueza das duas aqui, até finalizar muito próximo da mínima do dia. Então, essa queda, inclusive, foi uma queda que houve alguns fair value gaps. No início, até tivemos, mas não tão forte quanto a do dólar. Essa aqui, por exemplo, é bem tranquila, mas essa daqui quase que foi grande, que ela estava querendo formar desse tamanho assim. Mas acabou sendo também tranquila, tá? Não foi um movimento tão forte. Esse aqui também, vários no meio do caminho, mas não foi tão forte quanto a do dólar. E aqui a da notícia, né? Houve um fair value gap muito maior e acabou sendo preenchido completamente. Esse daqui. Depois, durante essa queda, a gente teve nenhum tão forte assim, então um movimento de saudável, inclusive, bem saudável. E aí, se a gente for marcar a primeira pernada do dia, que a gente vê que travou aqui nessa região, se eu marcar do candle 1 ao 4 antes da notícia, né? É região aqui do 161. E aí deu uma trava no possível fundo da primeira pernada do dia. Se eu marcar em relação para cima, jogar para cima, a gente vê que também quase chegou no 161, que é possível topo do dia. Então essa pernadazinha aqui desse primeiro pivô foi uma pernada que meio que mensurou os possíveis fundos e topos do dia. Mas fora isso, eu não achei assim bem compreensível operar hoje. Análise técnica aqui de gráfico, de candles, principalmente nessa parte final do dia, tá? Aqui as médias realmente estavam bem emboladas. O movimento direcional do dia foi esse e esse. Se não teve o que fazer no movimento de alta, infelizmente pegar essa queda aqui também depois teria ficado bem ruim. Então assim, infelizmente não fiz nada e ok. A questão dessa queda, desse movimento do índice, né? Bem engraçado como que a XP, né, atua demais nesses movimentos. E detalhe que início do dia, aqui até umas 9h30, vamos ver aqui, ó, 9h30. 9h30 foi aqui. Ela ajudou o movimento a subir com a notícia. Ajudou o movimento, essa subida aqui.
Só que depois ela ainda se manteve na compra. Aí o fluxo normal que a gente tem do dia a dia, que não tem esses desenvolvimentos de notícia, começou a aparecer. O fluxo normal que a gente vê é o quê? XP tá de um lado, o preço muitas vezes está de outro. Mas lembrando, ela sempre vai estar também ajudando de forma agressiva. Então parece que ela só esteve comprando, mas isso aqui é o saldo. Ela também ajuda na agressão, mas isso aqui é o saldo. E aí esse movimento todo aqui dessa queda, ela estava dando liquidez de forma passiva e também ajudando a agredir o mercado. E aí ela chegou a vender muito, muito, muito. Em pouco tempo aqui de pregão, em 2 horas mais ou menos, ela já estava com mais de 100 mil contratos na compra de saldo. E o movimento disparou essa queda aqui. E a gente teve até algumas atuações, né, de players estrangeiros. Olha o que a Goldman fez na hora da notícia. Saiu de 2 mil contratos na venda e foi para 40 mil na venda. E ela deve ter tomado uma ré, né, nesse movimento da notícia aqui, mas ela ainda se manteve na venda, ou seja, esse movimento da notícia acabou sendo assim inútil, ignorado, voltou tudo. E o BS, que tende a atuar muito em parceria com a XP, não teve muito hoje, tá? Durante esse movimento aqui, até ali mais ou menos durante a decisão tá de juros, aí o BS não performou tanto com parceria em relação à XP. Então o movimento foi um pouco estranho, mas a gente via pela XP como que estava muito forte esse movimento de queda. E aí os DIs fecharam muito positivos hoje, mas durante o movimento que a gente teve da queda do índice, a gente, inclusive, foi o mesmo valor, né? Olha, saiu desse fundo aqui e só subiu. Em questão de 45 minutos aqui, nós tivemos uma alta de, deixa eu colocar de forma contrária, uma alta de 2,40 em um dos DIs. Foi muito forte, o movimento começou a subir muito rápido. Essa alta aqui de uma vez não é normal, tá? Então, alguma coisa estava acontecendo. E aí, apenas comentando, já aproveitando também, as ações, se a gente for ver aqui, os bancos, setor financeiro, como que estava na hora que abriu? Abriu um pouco positivo e aí, depois de 10 e 10, olha a pancada que foi. Começou a puxar o Ibov. Mas o que estava acontecendo para os bancos caírem tanto assim? Será que é alguma coisa? Porque banco não é commodity. A moto passando barulhento. Banco não é commodity. Então, geralmente, alguma coisa de fiscal ou política, alguma coisa acontecendo, mas não tinha nada programado. E aí vem a questão Petro, vamos ver como que a Petro estava. Petro também ajuda. Puxar aqui. Opa. Nós tivemos um movimento também muito parecido com o IFNC. Deu uma subidinha no início do dia e depois pancada. Essa queda aqui ajudando. Vamos ver a Vale também. Mesma coisa, começou com um movimento de alta e caiu. E a queda dela não foi tão forte, assim, rápida, igual foi Petro, setor financeiro e etc. Então aí começou juros para cima. Petro, Vale, Blue Chips e FNC caindo forte. Questão dos juros eu falei, né? Aí vem o fluxo aqui, XP dando essa liquidez absurda para o movimento do índice. O dólar disparando forte. O que está acontecendo? Aí vamos lá para a questão do que aconteceu um pouco do dia, né? Falando no início do dia, o que nós tínhamos no mercado lá fora? Os índices europeus estavam subindo, os índices asiáticos aqui, pelo menos Hang Seng, estava caindo, misto, então estavam misto. Mas olhem bem o DXY, como que ele acabou reagindo durante a notícia, né? Ele caiu aqui 0,58. E para quem sabe e acompanha DXY, sabe que esse valor é um valor muito extremo. E é uma queda muito forte. É uma queda que a gente deveria ter, assim, aproveitado a oportunidade de ter um movimento de queda de dólar de alta de índice. E o DXY chegou a fechar mais do que isso aqui. Então, durante a notícia, caiu muito. E aí, os juros americanos também sentiram muito a queda. Isso é muito bom. Porém, minério estava caindo. E aqui, pelo menos, o petróleo estava subindo. Então, o mercado lá fora estava bem confuso, meio misto. Mas com a notícia lá do IPC nos Estados Unidos, era para ser em tese a gente acompanhar o mercado positivo, né? Só que o interno aqui prejudicou tudo. E aí, falando a respeito da notícia, a gente teve o IPC, então, veio abaixo esperado. É bem engraçado, né? Como que é pouco, né? A alteração é tão pouquinha. 0,3 que estavam esperando veio 0,2. Nossa, só 0,1 de diferença. E faz esse movimento todo. Pois é, porque os dados lá são muito fortes. Qualquer alteração de décimos, assim, já altera muito, tá? Já altera muito. Aqui não, é normal ter variação até muito maior e não afetar tanto o mercado da notícia aqui.
E aí depois nós tivemos a questão da decisão da taxa de juros na parte da tarde. Aqui, cadê? Manutenção, beleza, veio conforme esperado. Deu um movimentozinho na hora, mas não tão volátil assim. E depois começou o discurso coletivo de imprensa do FONC com Jerome Powell. E aí, falando do que aconteceu na parte da manhã, o que atrapalhou na parte da manhã aquele movimento começar às 10h07 ali. Vamos aqui para a situação, a historinha. Eu adorei esse artigo aqui contando como se fosse uma história de como que foi o dia. A gente teve aqui a situação que o dia estava tranquilo, positivo, saiu uma notícia de crescimento do setor de serviço no Brasil, ótimo. E aí, depois, meia hora depois, saiu como é que fala? A notícia a mais esperada do dia, que é a inflação ao consumidor, CPI ou IPC, de maio nos Estados Unidos, e foi uma boa notícia, porque o dado veio estável, até um pouco abaixo do esperado, muito bom, suave. E o mercado reagiu conforme a notícia veio. O dólar foi para baixo, o índice foi para cima. Então, o que foi acontecendo depois? Aí os mercados nossos abriram, à vista. E aí o índice nos primeiros minutinhos estavam subindo e lá fora também ainda estava subindo. O S&P estava subindo e o dólar caindo. Mas as coisas mudaram, que aí foi o que eu não consegui entender na hora, porque tem certas coisas que a gente só vê depois. O que aconteceu aqui no Brasil? Mudou radicalmente. No Rio de Janeiro teve um evento para recepcionar os investidores da Arábia Saudita e o presidente Lula estava lá. E ele disse uma frase que causou arrepios nas sensibilidades do mercado na questão fiscal. Ele disse o seguinte: Lula indicou que há uma perspectiva de redução do déficit primário ou do déficit público. Isso aqui é, assim, horrível. Porém, ele atribui a possibilidade da queda primeiramente ao aumento da arrecadação. Ele, por exclusão, acaba deixando de fora o controle de gastos públicos, que é a parte que os investidores mais se preocupam no momento, ou seja, de que o governo está buscando o equilíbrio das contas públicas, aumentando gastos e aumentando mais a arrecadação. Essa mesma percepção é reforçada no final da frase, quando ele diz que não vai comprometer a capacidade de investimento público. Então, assim, o governo de querer gastar, a visão dele de querer gastar. E aí tem até uma manchete que fala que ele deveria ouvir mais o ministro Haddad e a Tebet, pelo menos, para não piorar mais a situação do que já está pior. E aí o dólar comercial acabou disparando. E não teve só isso. Se vocês forem ver aqui, a questão... Deixa eu abrir o Twitter do presidente Lula. Pera aí. Essa publicação aqui, ó, às 10h06. Coincidiu, né? Coincidiu com o movimento da abertura do à vista. As ações viraram tudo, começou o caos aqui. E aí ele comentou a questão de contas públicas nesse comentário aqui. Deixa eu achar aqui que foi, peraí. Qual que é o problema que ele citou? Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Como? Explica. Como que vai querer aumentar a arrecadação e ainda por cima querer reduzir a taxa de juros? A reforma tributária vai tornar nosso regime mais justo e eficiente, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Aí para piorar, saiu outras coisas piores aqui. A questão que parece que está havendo conflito já entre Haddad e Lula. Então, o que aconteceu? A bolsa começou a cair naquele momento, devolveu toda a alta da notícia, o dólar começou a subir também, devolveu toda a queda da notícia. E aí, então, veio, por exemplo, algumas fontes, como por exemplo da Globo News, que ouviu alguns parlamentares do Congresso ali, e que a questão da proposta do PIS e COFINS, né, que envolve o Haddad no meio. Só sei que é uma confusão isso, e só sei que o clima ali tá um pouco pesado. E o presidente, né, já havia declarado que retiraria a MP, a medida provisória, sem que Haddad tivesse conhecimento da posição de Lula. Então, Rodrigo Pacheco aplicou então a retirada. Ele já retirou essa MP de circulação, como se fosse uma decisão do Senado, evitando que Lula se desgastasse, porque na verdade é Lula que queria tirar isso, sabe? Queria tirar essa MP do PIS e COFINS. Só que Haddad quer manter essa decisão, esse projeto. E aí vem o Rodrigo Pacheco meio que atuando em nome do Lula, né? Para não ficar uma situação tão complicada assim, para que Lula não fosse o nome
responsável pela retirada da MP, do PIS/COFINS, veio o Rodrigo Pacheco e resolveu isso. Só que aí fica uma imagem parecendo assim, que não tá muito boa a relação do Haddad e Lula. E aí comentou aqui também esse cara, né? Que hoje o mercado simplesmente exagerou nas oscilações, realmente exagerou muito, foi atípico. E que além disso, ele comenta comentam-se nos bastidores que o ministro Haddad está sob grande pressão e possivelmente prestes a deixar o cargo. Mas isso parece ser mais boato do que fato. Espero que seja realmente boato, porque a situação vai ficar assim. Quer uma coisa pior? Ia ser isso aqui. Pra ficar uma situação bem caótica. Eu não quero nem estar aqui no dia do mercado se isso acontecer. Só que tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o Prates lá da Petrobras, antes era boato, é tudo boato, boato, boato. O boato um dia virou fato. E ele saiu. Foi retirado, né? E aí teve a decisão da taxa de juros às 15 horas e veio conforme esperado, projetado. E simplesmente durante a coletiva, Jerome Powell meio que comentou que estão realmente esperando um corte só para esse ano ainda. Não dois, como as apostas estão tendo, né? Apostas ainda que vai reduzir já em setembro e depois em dezembro. Enfim, um dia um pouco caótico. Então, aqui teve essa questão que coincide muito com a hora, o evento, tá? O evento que estava acontecendo na parte da manhã, essa postagem aqui, e aí simplesmente, infelizmente, virou o caos todo. Esses boatos, artigos que estão saindo em relação a Haddad, ministro da Fazenda, para assim, vocês têm que entender que o mercado, ele em relação à política, o ministro da Fazenda é muito importante mesmo, porque ele é meio que um intermédio ali entre a política e algumas medidas econômicas importantes, sabe? Então ele é muito, se não o cargo mais importante, se não o cargo de ministro mais importante que temos, é realmente da Fazenda. Enfim, aí em relação à notícia, hoje o foco foi esse. A semana girava em torno da notícia de hoje. E amanhã nós temos uma 9 horas, vendas no varejo, não é de causar tanta volatilidade. Nós temos outra 9h30 dos Estados Unidos, tá? IPP, inflação ao produtor amanhã. IPDIS iniciais seguro-desemprego. É de movimentar, mas não tanto quanto a de hoje. Mas vamos ter atenção aqui em relação a isso. E depois praticamente nada aqui interessante. Então o foco é só ali durante a abertura e 9h30 e tomar cuidado, porque o mercado não gostou do que foi falado hoje pelo presidente e talvez amanhã pode ter mais falas ou uma retratação ou, enfim, falar mais besteira ainda. Aqui graficamente a gente vê então que a gente não acompanhou o mercado lá fora. O movimento só, olha a alta de novo do S&P. Aí vai eu atualizar de novo a linha aqui. Colocar a linha aqui em cima. Então, nos 5 minutos hoje, o que a gente teve? Deixa eu atualizar aqui. Aqui, enquanto nós estávamos caindo, olha o S&P só subindo. Eu não estava entendendo real o que estava acontecendo. Depois eu entendi, né, o que aconteceu. O Dow Jones já fez um movimento estranho. Já fez um movimento muito estranho. O Dow Jones aqui simplesmente estava caindo hoje. Então, eu não estou, assim, entendendo muito bem. Se eu fosse uma operadora real, assim, de mercado americano, de índices, eu ia ficar assim, como assim Dow Jones caindo hoje, aqui com uma diferença gráfica, né, bem estranha, e o S&P subindo. Mais uma vez, setor de tecnologia salvando o S&P. Mas Dow Jones, lembrando, tem as 30 maiores empresas, né? Então, e Nasdaq pega setor de tecnologia, que inclui, além de alguma dessas 30 maiores empresas, outras também que não estão dentro das 30 maiores dos Estados Unidos, mas setor de tecnologia. Então, mais uma vez, S&P carregada pelo setor de tecnologia. DXY caiu pra caralho hoje. Estava caindo mais e a gente simplesmente subindo, movimento tenso. Ainda está travado em torno dessa região da CLT aqui, então sem definição de rompimento. Nosso EWZ, o movimento hoje foi tenso, tá? Foi tenso. Já chegou a romper o fundo aqui que eu não esperava, então já rompeu o fundo de outubro e o nosso IBOV não tem essa configuração igual. E já tá aqui nessa região simplesmente lá de março do ano passado, se for ver pelo EWZ, mas eu acho que esse gap aqui que teve, a questão da rolagem de contrato, fica estranho nesses dias aqui, mas enfim, o rompimento realmente foi ruim desse canal aqui. Tô torcendo pra ser rompimento falso, sinceramente, porque tá tenso. Minério de ferro deu uma puxada hoje simples, os juros americanos, olha quanto que caiu hoje. Mas região de LT de novo, tá? Mas olha como que caiu bonito, era pra gente ter performado bem hoje, né? Que sacanagem. E aí vem o ouro, parado. E Nvidia mais um dia.
Nossa, essa barra aqui que eu não tinha visto. Peraí, deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Ah, desdobramento. É, normal esse trem acontecer aqui. Desdobramento da ação. Ah, e aí, praticamente, o VIX hoje super tranquilo, super tranquilo. Então tinha tudo para ser um dia maravilhoso. E Brasil, um país de todos. Falando de índice aqui, falando da questão de volatilidade, para quem está muito tempo aí operando no day trade, sabe que a volatilidade é bem diferente, né? A pandemia estava o auge ali, pelo menos quando eu cheguei foi durante a pandemia, eu vivia um índice com muita volatilidade. A volatilidade que eu tô falando é essa de hoje. Para mim, aquilo ali, o que aconteceu hoje, era normal naquela época. Todos os dias da semana. Todos os dias da semana era normal. E aí, hoje em dia, não é. O que aconteceu hoje é atípico. E aí vem esse gráfico que mostra, ó, que a gente tem aqui uma questão de volatilidade, né? E aí, medindo a volatilidade, a gente vê que a gente tem esses últimos meses, desde o ano passado, a gente só vem reduzindo. Essa linha aqui, 3.000 e 2.500, quer dizer que a volatilidade está variando entre 2.500 pontos e 3.000 pontos. Mas hoje, se a gente for ver, a média mesmo, a linha azul, é de 1.500 pontos. Então a gente vê uma volatilidade, variação, que às vezes é de 1.500 pontos. Isso não é nada pelo momento que eu já vivi. Olha essa época aqui de 2022. Chegou a ter no final de 2022, na época ali das eleições, uma variação de 4.000 pontos de volatilidade. E aqui também, olha o tanto de tempo, né, meses que tinha de volatilidade. Alguns períodos baixos, mas depois voltava. E agora tá ficando só formando topos mais baixos. O volume tá caindo bastante. Outra coisa aqui interessante em relação ao EWZ, né? Esse gráfico aqui. Se a gente for considerar esse tempo gráfico que é semanal, week, né? Aqui, né? A gente tem uma LT passando. Tinha também aqui. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que nós temos essa LT de cima, também vejo isso aqui, ó. Respeitou aqui essa região, início do ano. Rompeu então essa máxima aqui atrás, né? E quase estava testando essa máxima de 2020, ou seja, quase que nós chegamos à máxima lá no EWZ da pandemia. O EWZ, porque o nosso Ibov já tinha passado da máxima histórica. Quase, e era uma região importante, não chegou. E aí agora nós estamos numa região de LT, então espero que seja um fundo, ainda mais que caiu muito esticado essas últimas semanas, tá? Espero. Então acho que era só isso para eu ressaltar. Deixa eu ver graficamente, o que esperar de amanhã. A questão aqui do macro, do índice, vou ter que abrir a série histórica aqui. As mesmas coisas que eu falo já tem alguns dias, mas deixa eu abrir o Ibov também. O macro do Ibov hoje acabou sendo parecendo... se eu for ignorar o tempo gráfico e ver isso aqui como 5 minutos, isso aqui é um pullback da média 9. Só que já é um pullback que a gente vê que está aqui ancorando, ó. O movimento já está começando a indicar que pode começar a derivar, tá? Derivar. E aí, quando tem esse sinal aqui, ó, do LS ativo, aí é uma característica muito forte de fazer isso, de cair fazendo deriva. Então vai ficar talvez um zigue-zague. Um zigue-zague bem ruim aqui. Então, por mais que talvez continue renovando fundo, já tá dando uma indicação de deriva, tá? Deriva aqui é um padrãozinho, uma figura. Outra coisa também para falar aqui, está tentando romper essa linha, infelizmente. Hoje foi um rompimento, fechou realmente abaixo e bem feio. Aqui em relação à retração, estamos agora realmente testando o 61 de retração. Temos aqui essa região de troca de polaridade. Em relação ao semanal Fair Value Gap preenchido, vamos ver aqui, nós tivemos um Fair Value Gap já. Esse aqui foi preenchido, então totalmente, isso é uma coisa muito importante, que o Fair Value Gap preenchido já é um alerta. Só que a gente tem outro, mas esse aqui é bem petitinho, bem tranquilo. Esse aqui também não tão forte quanto aquele outro ali. Então aqui é uma região de preenchimento. Caiu, né? Está em troca de polaridade possível aqui. Se eu marcar desse pivô para baixo, é região de primeiro alvo, então possível alerta aí. E a região de 120 mil pontos pelo Ibov. Eu não vou ficar caçando operação de vendas, não consigo ainda caçar operação de venda. O movimento já está há 60 minutos aqui, me indicando uma trava muito estranha, porque antes não estava, antes estava caindo, aí começou a travar aqui agora nesse movimento. Tem uma LT aqui no fundo, e é por isso que é importante que eu tenha essa LT bem clara aqui. E aí também essa LT, então vamos lá para o gráfico aqui, deixa eu desativar a função. E peraí. Então vou no em que, tá? Tinha esquecido de gravar essa parte aqui.
Aí eu venho, coloco esse canal aqui de baixo, vai ser importante, porque esse aqui é uma deriva por enquanto. Uma deriva que está caindo em torno de Keltner, tá? Pelo contrato atual. Aqui também estaria, se fosse o contrato normal. Ah, e um detalhe importante. Desconsiderando aqui os splits, juros e agrupamentos pela questão do gap, se eu for aumentar o tempo gráfico aqui, olha onde que o nosso índice sem essa paridade de contratos chegou. Justamente nessa região, ó. Esse tipo de análise gráfica, né? E aí, se eu for marcar em relação a SLT aqui, é como se tivesse feito um rompimento falso desse alargamento. Então, olhando esse tipo de análise desse gráfico aqui, a gente teve essa região desse fundo respeitada. Claro que tá super errado, mas graficamente olhando, região aqui de trava. Aí, se eu for olhar agora o real mesmo, o real tá acontecendo isso aqui. O movimento foi totalmente diferente. Só que aí a gente vai levar em consideração isso, tá? O movimento caindo em canal, tomar cuidado com as extremidades, lembrando, só porque a linha tá aqui embaixo que eu tenho que preocupar só quando chega. Não, é a região. Então, tomar cuidado com relação a isso. Não vejo 9, 20, 50 em tendência. 80 no máximo, 200 já tá flat aqui no meio. Mercado amanhã pode abrir dentro dessa região. Possível lateralidade pode se formar. Tomar cuidado com o gap de amanhã. Geralmente, lembrando também, depois de grandes tendências como hoje tende a ter um mercado travado no dia seguinte. Pode acontecer. Acontece muito isso depois de super tendência. E hoje teve uma variação puta, uma variação absurda de máxima e mínima. Zigue-zague, forte. E aqui em relação ao dólar, a voz tá até rouca já. Muito emocionada com o dia de hoje, Jesus. O dólar aqui, em relação a tempo gráfico maior, acabou realmente fazendo um pullback, né? Nessa região, dessa máxima aqui que nós temos. Essa máxima lá de trás, daqui de 2023, de março. Então, essa linha aqui acabou servindo como troca de polaridade. Eu vou ter que pegar esse caixote e copiar aqui pra cima. É uma região importante também. Só que veja como que tá subindo, né? Não tá subindo com tendência tipo pivô sem tocar o topo anterior. Não, está subindo garrando em Keltner. A gente vê que tá garrando aqui, ó. Também está fazendo deriva de novo. E aí fazendo um outro canal. Que aí eu vou ter que marcar aqui, quer ver? Deixa eu marcar, pegar SLT, jogar pra cima aqui. E SLT de baixo eu só vou arrastar um pouco mais pra baixo. Que aí nós temos uma região de canal que nós estamos aqui. Simplesmente o preço está trabalhando dentro dessa região mais ou menos, tá? Então tomar cuidado porque a gente vê que as médias estão trabalhando aqui em zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. As médias acabam não ficando em tendência e buscam mais as extremidades. Então, atenção a isso. Procurar compras no macro, infelizmente, eu também não consigo. Mesmo que esteja lindo, né, a tendência, mas está esticado, o LS ativou. Em relação ao semanal aqui, nós temos o setup do IFR extremamente ativo. Nós estamos em região agora já chegando de possível teste, né? Tá quase lá, começando a testar. Tá esticado. Olha a 20 em relação ao candle. Então, por mais que o cenário realmente esteja querendo puxar mais o dólar para cima, eu não consigo. Não consigo pensar em compras com alvos longos. Se for, tem que ser com alvos curtos. Outra coisa que eu preciso ressaltar. Deixa eu ver o que mais que eu acho que eu estava vendo aqui. Tá a teoria de Down. Cadê? Aqui essas linhas roxas que eu tinha marcado, né? O último fundo realmente muito forte, olha como que foi. Aqui, o último fundo nosso. E o movimento só subiu. Eu nem considero isso aqui um fundo forte ainda. Fundo muito fraco, um pullback muito fraco. Então, o último fundo de teoria de Down realmente forte foi esse aqui embaixo. Fez um fundo duplo, né? Se eu marcar aqui em relação ao alvo, já pegou todos em relação a essa pernada. Mas se eu marcar em relação a essa aqui, a gente tem a região de último alvo ali, em torno do preço onde está agora. E aí, graficamente, para algo maior, deixa eu ver aqui o semanal. Tá rompendo, né? SLT do mensal. Tá ficando feio o cenário. Tá querendo testar. Aqui tem liquidez. Muita liquidez. Região de teste. E a região de 5,50. Mais de 5,50 na verdade. É uma região que eu até comentei dias atrás que é aquele Hegler, sabe como é que fala? Ele tava meio que tentando rastrear por um site, né, que localiza certas regiões de preço interessante das opções e viu que 5,50 é um preço que está sendo atrativo, talvez para buscar, para testar. E 5,50 tá ali, tá? 5,50 se for ver em relação a pontos, a gente tem 5,50, aqui.
Uns 90 pontos praticamente. Olhando da máxima de hoje, em relação a 5,50, eram uns 65 pontos. Então tá ali, tá na porta, tá batendo já. Então acho que era só isso que eu tinha que ressaltar mesmo. Infelizmente, mais um dia tenso aí. A macroeconomia interferindo bastante, principalmente os fatores internos, tá? E é isso. Vamos ver como que vai ser amanhã. Tô bem desanimado com esse movimento de super tendência dos dois.